Olá a todos! Hoje vamos a mais um dos símbolos sabianos, estamos no signo de Gêmeos e hoje é o grau 29 de Gêmeos. Para você que tem qualquer um de seus planetas ou linha de casa no grau 29 de Gêmeos, então esse vídeo é para você. Lembrando que eu vou deixar aqui em cima nos cards a passagem, um vídeo sobre os símbolos sabianos no sentido geral, ou seja, a gente pega a característica do símbolo, os elementos do símbolo e tenta relacionar ele com a nossa vida no sentido geral, desde que você tenha alguma linha de casa ou algum planeta no grau 29 de Gêmeos. Caso você tenha dificuldade de relacionar com o planeta em questão ou com a casa em questão, então tem esse vídeo aqui que eu vou deixar para uma interpretação geral nos cards aqui em cima. Então vamos lá, grau 29 de Gêmeos. Um céu triste, com nuvens em fuga, uma revoada de corvos voando contra o vento e 3 cães correndo em sentidos diferentes. Olha que interessante esse símbolo. Aqui fala de um céu triste, muito provavelmente carregado. Aqui diz que tem nuvens no céu, muito provavelmente carregado, né? Até porque faz uma alusão aos corvos, animais que também tem uma ligação com algo sombrio dentro da mitologia de vários países. Então tem uma revoada de corvos, lembrando que o signo de Gêmeos é um signo de ar, é aéreo, e tem uma ligação com pássaros. Esse céu triste e os corvos têm muito a ver por conta de ser algo mais sombrio, né? E essa revoada de corvos, elas estão voando contra o vento e as nuvens estão em fuga, ou seja, as nuvens estão se dispersando daquele ambiente ali, ou seja, o céu está limpando, mas o céu está triste, ou seja, tem uma característica melancólica ou é um ambiente ali que é um tanto fechado, né? Um tanto sombrio. Até pela alusão com os corvos, pelo menos na minha interpretação, né? Essa é a minha interpretação apenas. Vamos lá. E o interessante é que fala que os corvos, que os animais, eles têm a ver com uma contraparte dos instintos humanos, né? Então fala que eles voam contra o vento. Então existe um sentido de resistência. As nuvens estão em fuga, tá tudo tentando ir contra aquele ambiente ou aquela situação. E ainda fala de 3 cães, o 3, tanto 2 como 3 são símbolos de Gêmeos, né? Tanto 2 como 3. Gêmeos é o regente natural da casa 3 em astrologia, o 3 também tem muito a ver com Gêmeos, assim como o 2 pelo fato de ser Gêmeos, né? Então, são 3 cães correndo em sentidos diferentes. Então, os corvos, eles estão voando contra o vento, eles estão em revoada, eles estão em bando. Característica também do signo de Gêmeos, de estar sempre junto com outras pessoas, um signo social, muito social. E os 3 cães, ou seja, eles estão ali numa pequena matilha, né? São 3 cães e eles estão correndo em sentidos diferentes. Eles estão se dispersando, assim como as nuvens. Então, veja, são nuvens se dispersando no céu triste, ou seja, saindo ali daquele ambiente, indo cada uma para um lado. A revoada de corvos também, elas estão voando contra o vento, ou seja, tentando sair, se afastar daquela situação, enfrentar, mas contra o vento, porque elas estão ali, né, de alguma maneira, como se existisse uma tensão, um desequilíbrio. E os 3 cães que estão correndo em sentido contrário. Então, as nuvens se dispersando, os cães correndo em sentido contrário. Parece que há uma desordem, há uma revoada ali de corvos e eles estão ali lutando contra o vento, voando contra o vento, porque eles estão agitados. Então, existe uma agitação, existe um ambiente tenso. Quando fala de um céu triste, eu entendo isso como um ambiente tenso. E os animais, tanto os corvos como os cães, indicando ali o instinto humano, ou seja, uma certa confusão, um certo desejo de se livrar de uma situação difícil, uma certa tendência a tentar desanuviar, sair de um clima tenso, né, de sentir-se confuso, estar dentro de uma situação como
como os corvos eles estão ali contra o vento, então existe uma resistência a uma situação de dificuldade, existe uma resistência a um ambiente hostil ou a um ambiente triste ou uma situação de tristeza, de dificuldade, e as nuvens estão ali, ou seja, mostrando que as coisas vão clarear, que o céu vai clarear, dá a entender que o céu vai clarear, porque é um céu triste com nuvens em fuga. Né? E os cães, eles são em 3 e eles estão correndo em direções contrárias. Eles não estão se encontrando. Então, tem aqui uma ideia de evitar um confronto, né? Evitar um confronto, uma resistência, evitar um confronto. Ou seja, eu vou sair dessa situação, eu não vou entrar em conflito. As nuvens estão se dispersando, os cães estão correndo em sentido contrário. É só você imaginar, né? São 3 cães correndo em sentido contrário. Então, eles não estão em confronto, né? E os corvos, eles sim, estão contra o vento. Mas o vento, ele não tem uma ligação de um confronto em relação aos corvos, né? Porque são situações diferentes da natureza, o vento e os animais. Então, digamos que o corvo, ele por representar o signo de Gêmeos no sentido do voo, no sentido da liberdade, eles estão em bandos ali, né, em revoada, e eles são muitos, né, porque eles estão em revoada, e também a questão do vento, do próprio vento que representa o signo de Gêmeos, né? Eles estão contra o vento, existe uma resistência a uma situação hostil, existe uma resistência a isso também pode indicar um pensamento, uma resistência a um pensamento ou a uma emoção, uma resistência, que aqui diz que é um céu triste, veja, uma conotação de tristeza com o céu, algo que não faz parte do céu, a tristeza não faz parte do céu, porque o céu não é capaz de sentir tristeza, mas o símbolo, ele fala de uma tristeza, então existe aí um ambiente, tanto interno como externo, que pode ser hostil em determinadas formas, em determinados momentos, que há uma resistência, visto que os corvos estão indo contra o vento, e ao mesmo tempo os cães e as nuvens se dispersando, ou seja, é um esforço que é feito, é uma resistência que é feita em relação tanto a pensamento como a sentimentos de tristeza ou situações difíceis da vida que levam a pessoa a tentar sair daquela situação, a resistir a esses momentos, a não aceitar esses momentos ou a ter uma certa resistência em relação a isso, né? Então, por exemplo, se você tiver esse símbolo sabiano na Lua, por exemplo, uma Lua no grau 29 de Gêmeos, isso pode indicar uma certa resistência a estados de humor mais depressivos ou intensos. Isso pode indicar uma tendência a entrar às vezes em certos estados de humor mais tristes, mas que existe aí uma resistência, uma tentativa de sair dessa situação, né? Então, os animais, como contraparte do instinto humano, eles tendem a fugir de uma determinada situação, há uma tendência de tentar desanuviar. Essa palavra desanuviar está muito próxima aqui desse símbolo, por conta das nuvens que estão em fuga, né? A gente fala assim, para de pensar nisso, desanuvia aí esses pensamentos, ou seja, tira essas nuvenzinhas negras que estão sobre você. Então, existe aí uma tendência da pessoa, você pode fazer a ligação com a casa, onde você tem o grau 29 de Gêmeos, ou com o planeta, mas existe uma tendência a tentar contornar uma situação, resistir a uma situação de tristeza e de dificuldade, no sentido de seguir um caminho oposto e resolver essa questão. Pode ser alguém que trabalhe com a mente também, né? Trabalhe com purificação de alguma coisa, ou seja, uma limpeza de alguma coisa. É algo que você tira para que aquilo volte a ficar no seu nível ótimo de funcionamento. Então, agora eu vou falar da segunda passagem, que eu normalmente leio, mas não interpreto. São 3 cães. Ou seja, os mesmos 3 cães da primeira, que são 3 cães que correm em sentidos contrários. Então, como 3 tem uma ligação com o signo de Gêmeos também, então são 3 cães que correm em sentidos contrários, ou seja, os animais como contraparte do instinto humano está seguindo caminhos contrários. Isso pode indicar também vários instintos contrários que eles não devem coexistir ali diante de uma situação, e a pessoa ela precisa
desanuviar mesmo, ela precisa dispersar esses sentidos ou essas emoções no qual os cães representam aí na natureza humana. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.